Olá, meu amigo e amado irmão. Veja bem, nessa leitura de hoje, você vai saber para quem o evangelho foi pregado, primeiramente para quem? E para quem esse evangelho voltou nesses últimos tempos, para quem? Primeiramente, esse evangelho foi pregado a Abraão. Depois de Abraão, agora, depois de muitos e muitos anos e séculos, esse evangelho volta novamente para os filhos de Abraão, os herdeiros da promessa. E quem pregou esse evangelho primeiro para Abraão? Vamos para a leitura? Aqui no livro de Gálatas, capítulo 3, no versículo 8, a Escritura afirma que esse evangelho já foi anunciado a Abraão e que ele está voltando agora, depois da lei, para os filhos da promessa desse evangelho que foi pregado a Abraão. Uma sementinha que está brotando agora para fazer parte do evangelho pela fé. Veja bem, e não pela lei. Aqui no livro de Gálatas, capítulo 3, no versículo 8, diz: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios de hoje, depois da cruz de Cristo, anunciou primeiramente o evangelho a Abraão. Esse evangelho, antes que Jesus viesse, e antes que Jesus fosse crucificado, e antes que João viesse, esse evangelho já foi anunciado a Abraão. E esse evangelho esteve muitos e muitos anos e séculos parado para vir uma lei. E depois que Jesus cumpre uma lei, esse evangelho volta novamente para os filhos da promessa. Assim também fazendo herdeiro de Abraão pela fé e não pela lei. Porque essa lei não fez parte do evangelho de Jesus. E nós somos filhos dessa promessa, os gentios hoje que se converter verdadeiramente no evangelho de Jesus e conhecer o que é o evangelho da graça de Cristo. Então vamos, irmãos, observar nessa leitura o que diz. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiramente o evangelho a Abraão. Aqui nessa confirmação, fala que esse evangelho foi pregado a Abraão. Vamos para outro livro, irmão, aonde eu vou ler para você entender essa leitura. E preste muito atenção agora. Amados, aqui novamente no livro de Gálatas, capítulo 26, preste atenção na continuidade desse evangelho. E ele surgiu através do chamado por próprio Deus no seu evangelho. Versículo 26 fala: Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Aqui, irmão, começa essa leitura por Jesus e por João no batismo. No batismo de João, começa aí o evangelho de Cristo, os herdeiros da promessa até os dias de hoje, se continuar nessa mesma tradição e nesse ensinamento que Jesus iniciou lá no começo do seu evangelho, nascido sobre uma lei. Esse evangelho vem sobre uma lei. Não que o evangelho é da lei. Ele veio dentro dessa lei, gerando o evangelho até os dias de hoje, para aqueles que estão em Cristo Jesus, o Salvador.
Eu vou ler aqui para os irmãos o que Jesus está dizendo na boca do apóstolo Paulo. Paulo, servo de Jesus Cristo, ele fala: e sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Eu vou ler para os irmãos aqui no livro de Atos, capítulo 13, versículo 26 e 27. Vou ler também Atos 10, 46 a 48. E vou ler também, aqui falando, Paulo foi batizado. Ele mesmo afirmou isso, que ele foi batizado. Aqui no livro de Atos, capítulo 22, no versículo 16. Atos 10, no versículo 46 a 48. E também Atos 8, no versículo 38. Aqui é o Espírito Santo falando desse batismo e afirmando. Estou falando isso, irmão, porque há muitos irmãos, falsos irmãos, vêm aí dizendo que o Espírito Santo de Deus não vai mais batizar ninguém, que não é mais para batizar. Ora, se o apóstolo Paulo afirma que ele foi batizado, se Jesus foi batizado, e alguns enganadores da fé ensinam meia verdade e meia mentira, falando que o evangelho de Jesus não tem mais que descer nas águas, que agora são batizados só pelo Espírito Santo de Deus. Ô irmão, se o Espírito Santo de Deus mandou batizar nas águas, para depois ser revestido do Espírito Santo de Deus, e alguns pregadores dizem que é da fé, falando meia verdade e meia mentira, tem que batizar sim. E nós vamos ler esses versículos afirmando o que o apóstolo Paulo diz. Preste atenção nessa leitura. Aqui nessa leitura, Gálatas afirma a promessa dos herdeiros. E aqui no livro de Atos, capítulo 13, no versículo 26, abaixo, vou ler o versículo 23, o que diz, afirmando: da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregando a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Você vê que Jesus e João, eles já vêm nessa mesma lição para os filhos da promessa. Aqui no livro de Atos 13, no versículo 23, diz: da descendência destes, que faz parte de João, faz parte de Jesus, faz parte do apóstolo Paulo, faz parte de todos os apóstolos de Cristo, em uma só linha, em um só caminho. Dizem: da descendência destes, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregando a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Dizendo: mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar a parca dos pés. Isso quer dizer, seus chinelos. E disse mais João para os batizados em Jesus, disse João: varões irmãos, filhos da geração de Abraão, torna a afirmar, e os que dentre vós temem a Deus, a vós é enviado a palavra desta salvação. E tem muitas pessoas que querem cortar
esse evangelho, dizendo que o evangelho é da lei. Ô irmão, aqui não tem nada com a lei, aqui é um evangelho correto. Ele nasceu da lei para seguir até agora os tempos de hoje, para os escolhidos pela fé em Cristo Jesus. Preste atenção daqui mais à frente, o que diz a palavra. Irmãos, veja bem aqui, no livro de Atos, capítulo 10, no versículo 47 e 48. Para essas pessoas que dizem que não é mais para batizar hoje com água. Tem que batizar assim, a afirmação dos apóstolos. Atos, capítulo 10, no versículo 47 e 48 diz: Respondeu então Pedro, pode alguém, porventura, recusar a água, fala de água, para que não sejais batizado? Estes que também recebeu conosco o Espírito Santo. O que Paulo diz? E mandou que fosse batizado. Afirma que eles têm que batizar. Em nome do Senhor. Então rogaram que ele ficasse com eles por alguns dias. Aqui está afirmando que foi batizado. Porque se Pedro perguntasse e falasse que não precisasse, porque ele já tinha recebido o Espírito Santo, poderia ir embora sem o batismo da água. Mas aqui está afirmando para ficar, para ser batizado. Leia nessa leitura o que dizem. E respondeu então Pedro: Podem alguém, porém, recusar a água para que não seja batizado? Estes que também recebeu conosco o Espírito Santo. Está entendendo, irmão? Veja bem, ouça mais o que diz a palavra. Aqui, meus queridos, você preste atenção outra vez para essas pessoas que dizem que não tem que batizar, que Paulo não batizou. Paulo batizou sim. Torna a afirmar novamente. Aqui no livro de Atos, capítulo 22, no versículo 16, 17 abaixo, dizem. Paulo afirmando para aqueles escribas e fariseus que era contra ele. Paulo aqui foi batizado e foi arrebatado aos céus. O que diz aqui? No versículo 16, e agora, por que tenteis? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pés, os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Quando fala de lavar, está falando de água. E Paulo invocou aqui o nome de Jesus e foi batizado. Foi lavado do pecado e Paulo subiu até os céus. Torna a afirmar aqui neste versículo. Para você que diz que Paulo não foi batizado, torna a afirmar novamente que Paulo foi batizado nesses versículos. E preste atenção mais em outros versículos. Não vou entrar muito em detalhe, mas estou explicando aonde que está essas verdades. Irmão, preste atenção nessa leitura, quando o Espírito Santo de Deus manda Filipe ir ao encontro de um eunuco para ser batizado. Aqui o Espírito Santo de Deus afirma com Filipe, disse Filipe, é lícito se crer de todo o coração? Respondeu, ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Disse o eunuco para Filipe. E aí daí, dessa leitura para frente, o que aconteceu? O que é que diz o Espírito Santo para Filipe? E mandou parar o carro e desceram ambos a água. Tanto Filipe como o eunuco. E foi e batizou. Afirma aqui nessa leitura. Vamos um pouco acima para você entender. O que diz o Espírito Santo a Filipe? E respondendo o eunuco, lhe dizia, rogo-te de quem diz isto? E o profeta, e disse, de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca, e começou nesta escritura, e lhe anunciava Jesus. E indo eles ao caminho, chegou ao pé de uma água, e disse o eunuco, eis aqui água. Quem pede que eu seja batizado? Aqui foi o Espírito Santo que mandou Filipe batizar. Leia, irmão, do versículo 30 abaixo, que você vai encontrar muitas mais
muitas e outras verdades. Porque eu estou lendo aqui alguns versículos para que você entenda que é o Espírito Santo de Deus que está falando desde quando começou lá em João Batista, por Jesus e pelos discípulos e pelo apóstolo Paulo, que é o único homem que leva o evangelho ao nosso conhecimento. E que Deus te abençoe e ilumine a sua visão espiritual, para que não fique na mão desses enganadores, dizendo que Jesus não é o mesmo do Velho e do Novo Testamento. E que Deus te abençoe e ilumine a sua visão espiritual, para que saiba mais da verdade do Evangelho, da sua salvação. Irmão, só para encerrar, veja bem o que diz Filipe ao eunuco. E disse Filipe: é lícito se creres, e todo o coração, respondeu ele, o eunuco: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não a viu mais, o eunuco. E aí, irmão, o que você dizem? Lê e entenda a palavra da verdade.